Estamos de volta com o programa Consciência Humana, um programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pelo mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana desde o dia 30 de julho de 2007. Esse programa vai ao ar originalmente no dia 29 de julho, né? Então no dia seguinte, dia 30, a gente vai estar completando 12 anos de existência aqui na TV Assembleia e vai estar sendo reprisado alguns dias depois do dia 30, já no mês de agosto. Então é com muita alegria que a gente grava esse programa que celebra os 12 anos de consciência humana. E nada mais peculiar do que debater a leitura, a análise crítica, a postura do brasileiro com relação às ideias, a como ele consegue ler um texto jornalístico, a como ele consegue acompanhar uma notícia. E tratar disso é tratar de uma saída do senso comum para um senso crítico, para o bom senso, para uma análise cada vez melhor, que essa sempre foi a tônica e a pauta do programa Consciência Humana. Afinal de contas, falar de consciência é algo muito profundo, né? Porque às vezes até chegaram para mim uma vez e disseram, mas consciência humana não é uma redundância? Eu disse, vários filósofos falaram de consciência humana, não é só o programa que aqui foi original ao citar essa nomenclatura, não. Vários pensadores tentaram inclusive conceituar o que seria uma consciência humana. Mas dentro de uma resposta um pouco mais óbvia, eu disse o seguinte: ora, se nós estamos num planeta em que os homens sabem, né, que existe má distribuição de renda, nós estamos num planeta em que por exemplo, no ano de 2019, nós vamos ter uma plantação de nutrientes correspondente a 3 anos e pessoas passam fome. 29 mil pessoas morrem por dia de fome. Se nós estamos num planeta em que nós sabemos que precisamos preservar os recursos naturais e nós destruímos os recursos naturais, então falta consciência de alguma forma, ou seja, falta a ciência, né, para que você possa saber que você convive com alguém, conviver com os outros. E a gente debate todos esses assuntos. Então é com muita alegria que a gente grava esse programa na semana em que o programa completa 12 anos de existência. E eu convido, né, para conversar essa semana um amigo de coração, o professor Samuel Souza, ele que conhece o programa desde quando o programa foi criado, em 2007, vivenciou, conviveu comigo naquele momento, participou de vários programas no primeiro ano da existência do programa. Ele é professor de literatura, professor de redação, professor da área de letras de uma forma geral. E eu também estou com a Raniele Pessoa, ela que colabora com a gente nessa entrevista, é cientista política, já participou de vários programas, colabora junto com a gente. E eu começo com o professor Samuel. Professor Samuel, prazer estar conversando com você num momento especial e para tratar de um assunto tão importante que é a profundidade da leitura do brasileiro. Nelson, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Você sabe que fico muito honrado. Eu realmente testemunhei o nascimento desse seu projeto, sempre com muito vigor, muito interesse. Desde aquela época eu via realmente muita verdade no que você queria fazer. E você chegar a 12 anos com um programa que surgiu, que a gente sabe que no Brasil é muito difícil, você falou aí no início sobre consciência humana, e trazer para a televisão brasileira, para a televisão pública, discussões filosóficas, falar da importância da leitura, entre tantos temas, da música que você já trouxe, enfim, tentar aumentar o nível intelectual de discussão dentro da TV aberta é sempre algo louvável. Essa discussão sempre com um fundo de pesquisa, com uma fundamentação teórica muito importante, né, Raniele? Para poder embasar, para poder dar referência, para poder a gente sair do senso comum. É verdade. Obrigada, Lielso, primeiramente, né, por ter me convidado. Mais uma vez estar aqui é sempre uma alegria. E realmente é sempre necessário a gente falar sobre o conhecimento, né, um conhecimento aprofundado, né, porque hoje em dia a gente entende que com as redes sociais também há-se uma dispersão hoje do conhecimento mais aprofundado por conta da superficialidade das informações. E é muito interessante a gente estar tratando isso, principalmente nos dias atuais, em que a gente está vivendo os problemas sociais que parece vivemos um ciclo. Está a todo momento, né, se reestruturando novos problemas sociais, mas sempre naqueles lá originais, né, que são primordiais para a gente tentar entender como é que a sociedade vem evoluindo, né, tanto de forma positiva quanto de forma negativa.
Além dos dois convidados aqui do estúdio, eu conversei com um jovem que ele gosta muito de leitura, ele lê a história de forma profunda, ele é estudante de ensino médio e ele vai estar aqui, né, interferindo de vez em quando positivamente na nossa conversa, e eu bati um papo com ele, de vez em quando ele vai estar aqui, que é o João Gabriel, estudante do 3º ano do Colégio Objetivo Leste. Ele vai estar aí vai estar colaborando com a gente. Ele que é um ser ávido por leitura, pesquisador, e que sempre que tem uma ideia ele quer ir atrás para poder provar com fundamentação, com provas. Professor Samuel, a Ranieri colocou aqui a questão das redes sociais, a superficialidade, né? Ou seja, há 10 anos atrás, você até lembrava em off agora há pouco, que você, há 10 anos atrás, esteve no programa, quando o Enem estava começando e você estava citando a exclusão das obras literárias. O que 10 anos depois a gente pode, como é que você visualiza o que mudou, né? Se a gente tá melhor, tá pior, se a busca pela leitura hoje ela é algo mais complexo, mais difícil de você engajar o jovem nisso. Qual é a análise que o professor Samuel faz? Aliás, realmente a gente falava sobre isso, a primeira vez que a gente veio aqui, a gente estava lembrando que falava do prejuízo que seria, ou pelo menos refletindo sobre quais seriam as consequências disso, né? E falava num tom mais específico, mais regional, né? Em relação à saída dessas obras, em relação a não ter essas obras como obrigatoriedade. Algumas universidades ainda cobram, que a nossa vizinha, a Estadual do Maranhão, ela cobra as obras literárias, né? Ela faz essa lista de obras literárias, exige dos alunos a leitura dessas obras que serão cobradas no certame. Agora, assim, hoje, há uma pesquisa do IBGE, né, que diz que hoje a quantidade de jovens acima de 15 anos que analfabetos caiu nesses últimos anos, né? A Aniele vai depois falar sobre isso também, mas nessas 3 décadas, né, de Constituição, nessas 3 décadas de cidadania, caiu uma taxa de 19% para 7%, né? E há uma pesquisa do ProLivro, do Instituto ProLivro, que diz que hoje os jovens, né, buscam mais a leitura. Esse percentual que chega a 2,43 mais ou menos, é a média do Brasil hoje de uma pessoa que lê livro hoje, 2,5 livros, não chega a 2,5 livros, mas ela busca por interesse. Isso é que é interessante. E são vários fatores. O interesse, a busca, entra também a questão religiosa, leitura religiosa, e um dos últimos índices dentro dessa perspectiva é a obrigatoriedade. Então a gente vê hoje que o incentivo, né, o bom exemplo, o discurso, a gente está aqui falando sobre isso, ainda é o melhor caminho. O exemplo é o melhor caminho. E a gente não vai cansar de dizer que a família tem uma participação muito grande nisso, né? As escolas hoje, elas precisam se adaptar, elas incentivam a leitura, mas as famílias precisam se transformar. Os índices melhoraram, mas não é tudo. Lembro que você falava também sobre a questão política, sobre discussão especializada. A gente falar de leitura, aumentou também nesse período, entrando nessa questão política, a quantidade de leitores, mas não aumentou a quantidade de leitores. Então, como é algo até paradoxal, como é que eu posso pensar? Tivemos também uma questão de superação do analfabetismo, né? Em relação ao voto, em relação a discussões sobre isso, aliás, mas nós temos hoje pessoas que estão precisando discutir, ler, conhecer mais. Porque um discurso sem estruturação é um discurso vazio, né? A Ranieri falou sobre a questão das redes sociais. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que tecnologia, eu falo muito com meus alunos, a tecnologia, ela vai trazer sempre o convívio entre o tradicional e o clássico, né? Entre o tradicional e o moderno. A redação do ano passado, professor Samuel, ela tratou basicamente disso, né? Essa leitura dos algoritmos, ou seja, saber se identificar dentro daquele mundo. E isso é algo que a gente pensa muito, né? Porque se você for olhar um pouco mais de uma visão mais holística, né, do país, você vai ver que regiões do Brasil não dispõem de internet, mas fazem o Enem. Em regiões do Brasil você tem alunos que não sabem o que é algoritmo, mas tiveram que fazer a prova do Enem.
E você hoje vive também, o MEC anunciou há pouco, a mudança da prova, né? Ela vai começar a fazer testes. 2026, exatamente, né? Nós já vamos ver realidades de escolas que vão tratar isso dentro da sala de aula, a partir de saídas do fundamental, as escolas vão ter que passar por essa realidade. Isso é muito bom. Na minha visão, isso é muito bom, porque a inclusão digital, ela é inevitável. Vai acelerar o processo. Ela é inevitável. Vai acelerar o processo. Exato. Os países hoje, a maioria dos países hoje, países como Tailândia, Coreia do Sul, países que evoluíram muito na educação, elas utilizaram a tecnologia. Então, nós temos hoje vivemos uma geração chamada geração alfa, a geração que já nasceu com a internet. Então, essa geração, ela dispõe desses recursos tecnológicos. Não tem como eu separar mais hoje. Agora, como se falou, as pessoas ficam realmente vociferando nas redes sociais, né, e perdem muito tempo. Há sim essa ideia de muita informação, né? Tem um Jean Baudrillard, que é um sociólogo francês, que ele diz que hoje nós temos muita informação em pouco sentido. Isso é muito bacana, porque realmente vivemos a era da informação. O que nós precisamos, aí entra o papel do professor, né? O professor é aquele que vai orientar o aluno. Ele é, acima de tudo, mais ainda um orientador. Porque ele precisa, nesse mundo de fakes, nesse mundo de muita informação, fazer com que o aluno tenha mais sentido, mais crítica. Isso passa pela leitura, né? Raniele, essa leitura que o professor Samuel falou muito bem, fugir do fake, né? Parte muito da pesquisa científica. Você, como uma cientista social, como é que você analisa, por exemplo, a possibilidade de nós termos, por exemplo, uma postura do aluno onde ele tenha esse dom de pesquisar mais, de investigar, para saber se aquilo corresponde aos fatos? É verdade. Essas são situações que a gente começa a se deparar quando a gente entra no ensino superior, né? Porque quando a gente está na escola, a gente está com alguns problemas pontuais, né? Que é passar no Enem, fazer provas, e às vezes a gente deixa de lado um pouco essa questão das pesquisas, e a rede social, como ela é muito viável, né, para a maioria das pessoas, você vai pegando diversas informações. E isso é um ponto, tem um ponto positivo, porque você consegue abranger diversos assuntos, né, dentro da sua casa, você consegue ver o mundo dentro da sua casa, mas também o problema de questões falsas, né, de fake news. Nesse sentido da pesquisa é muito importante, porque no ensino superior, principalmente, a gente trabalha muito com essa questão de rodar o texto, né, rodar os dados e ver se ele realmente é verídico ou é falso, porque a gente sempre bate na mesma tecla. Um pesquisador, ele deve olhar todos os fatos, né? E daí poder tirar uma conclusão que seja concreta e seja viável de forma explicativa. E a questão da fake news, principalmente, cresceu muito, né? Que a gente viu nas eleições, nas nossas últimas eleições, aconteceu muito isso. E isso é muito ruim, porque as pessoas pegam uma parte verídica e colocam num outro contexto, e ali a pessoa pega um ponto de verdade e acha que aquilo ali, né, é realmente a verdade absoluta, no sentido da informação. E isso gera muitos descontentamentos e muitos conflitos, da qual a gente presenciou aí nos últimos meses, né? Principalmente relacionado à questão política. E isso é muito ruim, porque as pessoas têm que ir na fonte, têm que perceber o que é que está acontecendo com os dados, né? O que é que estão se falando disso? Realmente é verdade? Porque a gente está o meio virtual é um meio muito rápido, é um meio onde as informações acontecem em todo momento e você tem que saber filtrar. É muito importante. O aluno do ensino médio, ele está ali pegando tudo, né? Ele está com a informação na sua mão. E daí ele vai ter que começar a decidir e a perceber, também com a orientação do professor, que é importante, e da própria família, de começar a filtrar essas informações, que é muito importante, porque senão isso vai se gerar um conflito social, da qual já vimos, e que fica bem complicado de se resolver. E eu recebo aqui o João Gabriel, ele que é aluno de 3º ano do ensino médio, está concluindo aí uma fase da vida. Como é que está a tua vida, João Gabriel, de estudante? Assim, o ritmo é forte, está aprendendo bastante, é puxado? Como é que tu avalia esse momento que está vivendo? Tá indo bem, professor. Senhor Elielson, está indo bem. Só cansado aqui e ali.
porque estou estudando de tarde e de noite, aí fico com muito sono. Assim, generalizado aqui nos colegas. A piada é a seguinte: e aí, acordou hoje? Acordei. Tá levantado? Tô. Tá conseguindo ficar acordando? Aí é mais difícil. Ficar acordado é mais difícil. Também já tem gente também que o velho cafezinho já não funciona, porque de tanto tomar, não dá certo. Não dá efeito, não. Exatamente, com a resistência. Tudo bem, então vamos agora para um negócio sério. João, o pensamento humano ele é muito complexo hoje em dia. E a gente vai conversar sobre isso. Tem história, tem geografia, tem filosofia, tem sociologia, tem literatura. Como é que o João Gabriel, o estudante, ele se coloca diante de tantas vertentes para ele construir um pensamento? Uma pergunta, se eu tivesse que colocar no meio de tantas vertentes, eu diria que eu fico sentado aqui, fico só observando, de olho, como faz uma conhecida minha. Fico olhando e analisando o que cada um tem a oferecer, qual é a base argumental, qual é a proposta, qual o raciocínio sendo construído. Então, me parece que você tem uma postura um pouco mais de se retirar dos grandes debates, não se retirar no sentido de não debater, mas de observar, de ficar ali buscando. E você falou uma coisa muito interessante. Você diz que observa as pessoas para tentar entender qual é a proposta do pensamento delas. Isso também é importante, mas na verdade não foi nem isso que eu comentei. Eu comentei ficar observar o pensamento, analisar o pensamento. Foi isso que eu comentei, mas esse seu ponto também foi importante. Mas então explique melhor, o que seria analisar esse pensamento? É realmente bem simples. Analisa-se o cerne da questão, a base argumental que sustenta a construção da linha de raciocínio. Aí, pega-se uma ideia, liga-se com a outra para fazer o raciocínio. Analisa-se a construção, qual o fim que se chega com ele. É realmente bem simples, na verdade. Isso é fácil para você? Olha, na verdade é. Por exemplo, se alguém, por exemplo, pedir para eu analisar o comportamento, vejamos o comportamento do senhor Jânio Quadros. Jânio Quadros, ex-presidente? Não sei se eu estou confundido com o Jânio Quadros, ao fim do seu mandato. Só passou 6 meses. Pois é, um pouco depois do começo, acho que foi no 4º mês para frente, realmente bem sinalizar. Se você começar como foi a circunstância do começo, antes de começar do 4º mês para frente, analisa-se também o que precede as ações dele. É bem simples, na verdade. Quando você coloca que é muito simples, né? Isso aí é porque você tem a postura de investigar, de buscar uma base, de buscar uma referência, uma postura que você, enquanto João Gabriel, enquanto estudante, tem. E isso chama atenção porque a maior parte dos jovens eles não têm essa postura de ir atrás. Quando você olha, de uma forma geral, você parece estar muito calmo, muito tranquilo com relação a isso. O pensamento humano que exige tanto da gente e que deveria nos trazer pelo menos a honestidade intelectual de ter essa atitude humilde de investigar. Por que é tão difícil hoje em dia a gente conseguir que isso se manifeste em mais pessoas? Primeiro, sendo aqui honesto, calmo, eu não costumo ser calmo. Eu estou aqui agora porque eu estou relaxado, eu não costumo ser calmo nesse assunto. Sejamos honestos, sou bem aguerrido. Sou prudente, mas também sou bem aguerrido, dependendo do assunto que eu gosto de debater. Segundo, a pouca manifestação dessa honestidade intelectual, dessa busca pelo que está sendo debatido, para analisar as bases argumentais, isso pouco se manifesta porque, primeiro, muitas vezes as pessoas não tiveram acesso a coisas básicas, como a questão da construção a questão da construção de raciocínio, linguagens, lógica. Esses assuntos não tinham até bem pouco tempo atrás, nas universidades e escolas ainda hoje não tem. Segundo, por exemplo, existe uma questão muito que é a questão do fixo. Não é muito difícil um debate ficar limitado, porque costuma se debater
fatos que já existem, fatos já construídos, em vez de você se debater o que dá origem ao fato, chama-se revisionismo. Não adianta você debater algo presente que já existe, como, por exemplo, você debater a questão da eficiência das políticas ambientais do Brasil nos últimos anos. Não há nenhum problema você debater se essas políticas são eficientes ou não, ou se elas estão sendo eficientes, não debater se estão sendo eficientes ou não, se elas são pouco rígidas ou se são patéticas ou imediatistas, não há problema. Mas também, por exemplo, poderia debater também o histórico por trás dessas políticas. A origem também do debate, quando ele começou, é só um exemplo prático aqui. Porque no Brasil não se costuma debater a origem das coisas. Você debate o que está posto, mas não o que deu origem a esse debate. E muitas vezes as pessoas não sabem, ou foram instruídas de tal forma a não se questionar isso. Alguns casos chega a ser até absurdo. João, deixa eu pegar aqui um pouquinho do teu raciocínio. Tu tem um raciocínio rápido, eu não sei nem se eu consigo te acompanhar. Não, mas eu não estou reclamando, não. Eu estou dizendo que você é inteligente, entendeu? Quando você coloca, por exemplo, que as pessoas debatem o que está posto e não o que originou aquele debate, e que as pessoas não foram instruídas, e que você colocou que as pessoas não têm coisas básicas vamos entender como se fosse algo simples, algo básico, algo simples que todo mundo deveria ter. Mas quando esta pessoa não tem, pelo menos é o que eu estou interpretando o que você está dizendo, ela não consegue olhar para o óbvio, que é ir atrás dessa origem, e ela fica debatendo num campo de superficialidade. Qual é o problema disso? A pessoa não tem um básico que ela deveria ter para poder pensar, ela não foi instruída, não tem um básico, não foi instruída, e ela está no campo de superficialidade de discussões, onde ela vai desprezar a origem. Qual é a consequência disso para o João Gabriel? Olha, na verdade, é uma consequência bem simples. Deixa eu ver como é que eu posso explicar. Por exemplo, digamos que alguém joga uma carteira que, digamos, seja a prova d'água, por assim dizer, numa piscina, enquanto várias pessoas estão nadando. A pessoa que acabou derrubando a carteira vai tentar entrar na piscina para poder pegar, só que a piscina está lotada, tem muita gente, é muito difícil você entrar. Ela pede licença para os senhores que estão tomando banho de piscina, só que tem um problema. A piscina ela é privada. Os senhores que estão usando a piscina são donos, estão usando no momento. Tu dizem que não, que aquele senhor não trabalha ali, não é sócio da piscina, não pode usufruir, e questionando o fato dele estar ali, dele querer usufruir, de certa forma, da piscina, e ele tentando explicar por que ele está ali, o que ele quer investigar ali no fundo, por assim dizer, qual é a origem do motivo dele estar ali naquele local, e não se vá até a origem do problema. As pessoas ficam debatendo, não, mas você não é sócio, você não pode estar utilizando a piscina, é apenas para as pessoas que moram neste condomínio. Então o João Gabriel está dizendo que a sociedade se torna uma torre de Babel, todo mundo fala alguma coisa e ninguém entende nada do que o outro está falando? Não, eu estou dizendo que a sociedade se torna não uma torre de Babel. A torre de Babel, a gente pode não saber onde ela termina. Ele sabe que ela está para cima. Sociedade vira um Recife de corais, sempre com suas ramificações, e ninguém se lembra onde é que começou a base dos sedimentos ali de substrato, onde começou. Esse é o problema. Pelo papel a gente sabe para onde está indo, tá próximo. Pode não saber o fim, mas o coral a gente não sabe porque está sempre crescendo uma espora, está sempre crescendo uma ramificação aqui.
Estamos de volta com o programa Consciência Humana, segundo bloco do programa, que vai entrevistando o professor Samuel Souza e a professora Raniele Pessoa, e com a participação do estudante João Gabriel. E vamos falando de leitura, pesquisa, fundamentação, construção de pensamento. Professor Samuel, você trabalha já... Tem quantos anos de trabalho, Samuel? Trabalho chega, eu brinco sempre, né? A gente chega a uma certa época que não conta mais, né? Mas é em média 16 anos, sala de aula, 16 anos. Vamos lá, 16 anos também tem parecido, né? Por aí, 16 anos. A gente começou, né? Começamos juntos. Samuel, em 16 anos de sala de aula, falando de literatura, hoje um pouco mais com relação à redação, sim, a estrutura do texto, do pensamento. Às vezes a redação tem ali um limite de linhas, e aí tem alguns alunos que eles são muito inteligentes, tem um arcabouço muito grande de informações e precisam ali filtrar para poder escrever bem e sem desprezar informações que julgam importantes. Isso é um desafio para quem lê bastante, né? Elielson, algumas coisas a se considerar aqui, né? Primeiro, a Raniele falou sobre a questão do terceiro ano, preocupado com o Enem. Isso é um ponto importante. A gente falar em redação, há uma preocupação muito grande, é critério da prova, a prova exige essa questão da autoria, essa questão de um repertório sociocultural, um aluno de ensino médio que esteja preparado a partir das leituras que ele fez, especializadas ou leituras de mundo, como se falou, e que seja um aluno apto, né, a entrar na universidade. E o aluno sempre, é exigido do aluno, isso no texto, né? Eu costumo sempre dizer para os alunos que escrever é pensar por escrito. O que está ali é teu. A redação, brinca, a redação te desnuda, né? Você entrega um texto, você está entregando o teu pensamento que deveria ser organizado. E tudo que está lá também, esse é o ponto que eu quero levantar, também deveria ser algo da tua experiência de leitura, né? Enquanto um leitor crítico. E a gente vê exatamente onde esses pontos divergem. Porque o aluno está muito preocupado hoje em entrar na universidade. E nós temos então uma grande leva de alunos que são preparados única e exclusivamente com o ensino técnico massivo e que são exigidos, né? Precisam entrar na universidade, precisam passar no vestibular. E essa questão da leitura ela vai ficando um pouco superficial. Os alunos terminam usando isso como superficialidade no texto, né? E a gente sabe que é uma correria muito grande. Aí o professor tem um papel muito difícil, que é preparar em pouco tempo, trazer um conteúdo pertinente, apresentar uma gama de informações, discuti-las, em específico o professor de redação agora falando, e em específico como organizar tudo isso no texto. É um grande desafio, mas eu costumo dizer sempre, né, e vou defender, claro, evidente, a leitura, a escrita, ainda são as melhores formas de se avaliar um aluno que vai entrar no ensino superior. Vai ter essa mudança que o MEC apresentou para a gente, que a gente ainda não sabe muito bem como vai ficar a redação nisso tudo, né? Mas eu acredito que ela vai ser adaptada, né? Ela vai ser adaptada. Hoje, é importante falar isso, hoje você tem muitas plataformas que o aluno produz no celular, por exemplo. E a própria plataforma tem um tipo de tecnologia, né? Tem uma estrutura que já faz com que o aluno digite e simule muito bem o papel. E ele é avaliado por aquele pensamento. Então claro, nós vamos excluir aqui alguns critérios, principalmente os critérios de estética, mas o pensamento em si ele vai estar ali, ele vai estar presente, tem como avaliar. Isso já existe. Como já existe em alguns cursos, em alguns cursinhos, também provas digitais, né? Então é importante que se diga isso. Não é que vai acabar. Nós precisamos nos adaptar. E eu lembro sempre, também em sala de aula e aqui nessa oportunidade, quando a gente fala quando surgiram os tablets. Eu lembro muito bem que os alunos, o tablet surgiu, os livros estão com os dias contados. E agora a gente pode olhar para trás e olhar para hoje, né? E a história, você sabe disso, a história é sempre muito testemunho de tudo, e dizer que hoje não, os livros estão cada vez mais fortes em relação, claro, há seus percalços, mas não deixou de existir, né? Nós ainda temos, é uma questão, como eu falei no início, é uma questão de adaptação. Samuel, costuma-se dizer que a criatividade
ela é a brincadeira da inteligência. A criatividade é quando a inteligência consegue brincar, sai daquela zona mais fechada. Como não matar essa criatividade? Em tempos de tecnologia, em tempos de redes sociais. Essa criatividade ganhe força, a imaginação, o abstrato possa se fortalecer também. Como eu falei também no início, Nelson, vai muito também, isso é uma questão que envolve muito a família, né? A participação, a gente vive hoje um mundo em que as pessoas, elas estão mais distantes umas das outras e, paradoxalmente, elas estão muito próximas. Fisicamente perto, virtualmente. Exato. Zygmunt Bauman, né, falava muito sobre isso. Estamos todos em uma multidão e uma solidão ao mesmo tempo, né? Então, nós precisamos hoje, a família precisa estar presente. Para quê? Não só para testemunhar o avanço, não só assistir o crescimento daquele filho, mas de testemunhar, que são duas coisas diferentes, testemunhar esse crescimento, de ver essa criatividade, de através de maneira lúdica e simples, né? Fazer uma leitura coletiva, observar a leitura do próprio filho, saber se ele é criativo, se ele desenha, como você falou já, e falando já no ensino básico. A participação é fundamental, né? É muito importante. E a gente vê hoje que a família está um pouco distante, né? Ela está um pouco distante, porque nós temos hoje também uma sociedade que exige mais a presença dos pais no campo profissional, e há um pouco do abandono. E a escola precisa estar atenta a isso. Ela precisa preencher esses, porque não é tudo. A gente sabe que o tripé da educação, o tripé da formação é a escola, é a família, né? E é o Estado. Então, acho que esses três precisam estar muito preocupados. Nós vivemos hoje em Teresina uma fase muito boa, né? Nós temos bons índices, às vezes a gente fala sobre isso e olha muito para a educação. Vamos olhar para os indianos, que hoje leem mais no mundo, né? Vamos olhar para os venezuelanos, que estão na frente também do Brasil em leitura. Mas a gente precisa olhar também para os nossos exemplos. A gente precisa olhar para cidades como Cocal, a gente precisa olhar para Teresina. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que nós temos uma formação em que os professores, eles olham muito para essa questão da criatividade, mas não esquecem do conteúdo, né? Então essa adaptação, ela vai ter que existir. Eu vou ter que utilizar o celular, eu vou ter que utilizar o tablet, eu tenho que democratizar esse uso. Eu acho que o grande desafio hoje da educação, além da evasão escolar, que é hoje o analfabetismo e a evasão escolar, é exatamente tentar fazer com que haja essa democratização do meio digital, né? É a grande preocupação, que eu posso ser criativo, mas eu não posso estar fora desse processo todo. Aniele, em off e fora da gravação, você me relatava que ontem levou seu sobrinho de 2 anos junto com sua mãe para assistir o Rei Leão. E o que lhe chamava a atenção era que ele observava tudo e quando as pessoas começavam a rir, ele começava a rir também. Ou seja, entra justamente essa questão da família que o Samuel está abordando, porque com 2 anos de idade ele está num local que todo mundo está rindo, então ele está se sentindo bem para rir também. Ou seja, ele está buscando justamente nas pessoas o exemplo daquilo que ele deve fazer. Entra justamente nesse ponto que o Samuel está colocando, da importância da família ser um exemplo daquilo que ela quer para as suas crianças, né, e acompanhar esse crescimento. Com certeza. Ainda mais uma criança num processo de crescimento, ela está disponível a absorver tudo. E a família é muito fundamental. Eu sempre costumo dizer que a família tem que educar. Na escola, a gente vai participar de um outro processo de interação social, da qual os professores, né, junto com todos os funcionários da escola, vão ensinar, né, a conviver em coletividade. Mas quem educa de fato é o pai e a mãe. E essas são regras fundamentais para a gente entender. Hoje em dia, até a própria psicologia do aluno, né? É muito importante essas questões e perceber que a evolução da tecnologia está junto com elas e para elas é natural. Só que também a gente não pode naturalizar, a gente tem que perceber que é uma construção social da qual elas vão sendo introduzidas. Mas como é que eu posso introduzir ela da melhor forma possível? Eu acho que essa é a maior questão hoje em dia, porque às vezes os pais passam também, né, acabam pecando no sentido de ficar muito tempo nas redes sociais e o filho vê isso, porque ele está naquele momento de absorção, então ele vê as coisas e pratica.
Então, é muito importante a questão da família estar atenta em realmente na educação dos filhos, no sentido da tecnologia, para ser utilizada de forma positiva, porque a gente sabe que hoje em dia há muitas coisas ruins, né, na internet, e que as crianças estão expostas a muitas coisas. Então, o pai e a mãe, junto também com a escola, porque hoje em dia a escola é um suporte muito importante para essa introdução dentro da coletividade, num outro grau de socialização, interagir, né, com a família, a escola, a comunidade, a sociedade como um todo, para poder essa criança, esse jovem, né, e adolescente se sentir muito mais inserido e entender qual seria, vamos dizer assim, o lugar dele no mundo, porque mesmo que a gente esteja aí pautando o Enem, redação, né, ter uma nota boa, mas a gente tem que buscar também o sentido das coisas, o sentido por que eu vou buscar determinado curso, o sentido do que eu vou fazer, né, depois de terminar esse curso. Então, há essas outras questões sociais que estão aí até prejudicando em determinado ponto alguns alunos em relação à sua psicologia e em relação até ao seu tratar com as pessoas, né? É muito importante essas questões. O que chama mais a atenção do João Gabriel? O que te traz curiosidade? O que tu gosta de aprender? Gosto de aprender coisas intrigantes. Ciências humanas, física, biologia, sempre me traz uma atenção. O que é uma coisa intrigante? O que eu posso dizer? Digamos que dois senhores estão debatendo, estão discutindo ali na rua, na praça da cidade, eles estão discutindo sobre qual é a melhor pizza do bairro. Estou discutindo ali tudo mais, ainda discuto aquela conversa. Em determinado momento ele menciona, mas minha amiga, a pizza daqui é muito gostosa. Tem um melhor sorvete que eu já vi. O que tem a ver a pizza com sorvete? Aí aqui tá. Como você não tá? Digamos que meto no meio da conversa. Como é que você tá? Vou tentar a minha pizza da cidade. Qual é o sorvete? Tem um sorvete, mas não tô entendendo. Que é a pizza de sorvete. Às vezes a princípio parece absurdo, mas quando você vai dar uma olhada é até interessante. Por exemplo, tem o caso de uma conhecida aqui do colégio, que estava, já que um perdão colega, que estava outro dia ouvindo ali as piadas do colega. Em determinado momento ele mostrou o colega que estava contando a piada mostrou para ela que estavam rindo lá de um meme que havia sido feito com a imagem de um pesquisador, que acabou gosta de fazer piada, tudo mais, ele gosta de fazer piada, aí fizeram um meme. Aí depois, isso quando ele ficou olhando, aí depois, quando mostra a pesquisa quando recomendar o material dele, a pessoa, mas esse cara é um meme, que eu não estou entendendo, como assim? Aí vai ver o material de pesquisa, vai ver que é interessante. As coisas que inicialmente parecem absurdas, mas quando você vê, tem uma linha de raciocínio. Quando se quer ver, né? Não, mas depois quer. Vamos ver se a Isadora tem uma pergunta pra gente. Tem uma pergunta aí, Isadora, pro João Gabriel? Eu estava entretida na conversa. A sua linha de raciocínio é muito interessante. Você tem preferência entre as áreas, entre biologia, física, humana, ou para você elas têm igual importância? Não, Só traduzindo, biologia, física, química, história, filosofia. Você tem preferência ou tem importância? Ambas têm iguais importância, mas pessoalmente não é que eu goste mais. Eu pessoalmente tenho me debruço mais, vamos dizer assim, sobre a questão da história de linguagens humanas, porque tem sempre alguma coisa ali que você realmente não sabe o que esperar, que tem biologia, é claro, porque outro dia surgiu a piada. Sim, quando você diz, tem sempre alguma coisa que você não sabe o que esperar. Em outras palavras, você está me dizendo que não confia nos fatos que estão apresentados? Não é isso, aliás. Veja bem. Veja bem. Na verdade, sempre tem uma coisa interessante, porque eu gosto. Como que eu posso dizer? Eu gosto muito dessas matérias, eu gosto igualmente delas, mas nessas eu tenho me debruço mais. Por quê? Porque esse é um assunto que a gente pode debater
né, que a gente pode debater com um pouco mais de fluidez. A biologia, quando a gente debate, quando a gente costuma, a fluidez, quando a gente vê, é contar num ambiente de discussão, discussão de temáticas. Já na história, na filosofia, quando a gente está estudando, a gente tem uma fluidez diferente, tem uma energia diferente ali. Eu gosto muito importante de ambas, mas tem algo diferente nessas matérias, não sei o que é. Ele provoca mais. Bom, o João Gabriel está conversando com a gente sobre os pensamentos dele. O João Gabriel é um jovem. Alguém deve estar perguntando assim... Só para terminar aqui, tem sempre algo diferente na biologia. Por exemplo, já ouviu aquela piada do animal movido a energia solar? Não. Como assim? Quem se move da energia solar não é planta? Então, bom, outro dia descobri uma lesma que faz fotossíntese. Como? Então não é lesma, não é animal. Nem depois essa piada. A gente ouviu essa história. Que história é essa? Ou então aquela piada do aboletamento. O que é aboletamento, hein, amigo? Aboletou-se, enfiou-se, guardou. Mas como assim? Digamos assim, o A acraseado aboletou-se dentro da palavra água. Por quê? Não pode botar acraseado na palavra água? Pode, fica água. Tá, a conversa aguou. Então, tem a piada. Conversa aguou. Bom, eu estou conversando com o João Gabriel. Ele tem 18 anos de idade. Ele é um jovem do qual a gente quer fazer com que o programa ele dê voz às pessoas e que as pessoas possam fazer as suas reflexões, elas possam usar esse espaço que é público, que é o programa Consciência Humana aqui na TV Assembleia, e principalmente partindo de um princípio que eu gosto muito, que diz o seguinte: o jovem não é causa, o jovem é consequência da sociedade que se estabeleceu. Então nós temos uma sociedade. Vamos deixar claro, o Elielson não está falando da falácia que o jovem é vítima na sociedade, também daquela outra falácia que é a de que o ambiente determina a formação do indivíduo, da medida social. Não, ele está falando do que a sociedade o jovem é o resultado da sociedade, a manifestação da sociedade no sentido da cultura que ela vive, o ambiente que ela está vivendo. Não é dizer que é a sociedade que determina o comportamento do indivíduo. É que a sociedade, a cultura e o ambiente que ela vive molda o jovem. Por isso. Então vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta com o João Gabriel conversando com a gente. Estamos de volta para o último bloco do programa Consciência Humana, que vai falando de leitura, que vai falando da dinâmica da formação do jovem, da consciência desse jovem, na semana em que o programa comemora seus 12 anos de existência. A gente foi ao ar pela primeira vez aqui na TV Assembleia no dia 30 de julho de 2007. Naquela semana, em 2007, a TV Assembleia ela abria a sua grade para programas culturais. Como nossa, na segunda-feira, coincidiu nós sermos o primeiro programa cultural da TV a ir ao ar. Na terça, na quarta, na quinta, na sexta, vieram na sequência os outros programas. Então nós ficamos aí com esse presente, com essa dádiva de ter sido o primeiro programa cultural da TV Assembleia a ir ao ar. TV que foi inaugurada no dia 6 de junho de 2007, em fase experimental, mas que a partir do dia 30 de julho de 2007, um mês e meio depois, ela de fato tinha uma grade de programação e começava a fazer o que ela faz muito bem há 12 anos a TV Assembleia, que é mostrar o piauiense, mostrar os nossos artistas, os nossos professores,
É uma TV que é pautada pela educação do Piauí, que mostra a atividade dos nossos deputados estaduais, dos deputados federais, do Poder Executivo Municipal, do Executivo Estadual, que mostra, através dos seus programas culturais, pessoas que não teriam espaço nas TV comerciais. Então, assim, a TV Assembleia do Piauí é um grande presente, e aqui nós reiteramos e compartilhamos desta alegria com o deputado Temístocles Filho. O deputado Temístocles Filho é meu amigo pessoal, é alguém que eu tenho uma admiração profunda, alguém que sonhou com essa TV, quando ninguém acreditava, lutou, foi atrás, conseguiu a autorização para que a TV pudesse funcionar em canal aberto. A TV Assembleia foi a primeira TV legislativa do estado do Brasil, né? A TV Assembleia do Piauí foi a primeira TV legislativa do Brasil a funcionar em canal aberto. E hoje ela está no canal aberto, né, em praticamente 70% dos municípios piauienses. Hoje na Oi ela tem um canal, quem tem a sua antena da Oi está lá, a TV Assembleia, quem tem Sky está lá, a TV Assembleia, quem tem a NET está lá, a TV Assembleia, ela está nos portais. A TV Assembleia ganhou uma dimensão muito grande, mérito também da nossa diretora Cristiane Sequef, que vem aprimorando os trabalhos da TV Assembleia junto com o Jairo, que é o nosso diretor operacional, e hoje o nosso alcance é muito grande, e a colaboração desta TV, através de programas como Consciência Humana, é para você que é cidadão, você que se enriquece com as nossas notícias, que vê um professor Samuel desse abertamente falar sobre sua visão de educação, que vê a professora Raniele, tá certo? Que vê o nosso João Gabriel aí conversando. Na Sky nós estamos pelo canal 316.1, na Vivo pelo canal 9, na NET pelo canal 7 e na Oi TV pelo canal 215 e aberto 16.1, ou seja, você não tem como assistir a nossa TV Assembleia. Nós compartilhamos dessa alegria com o deputado Temístico, na pessoa do deputado Temístico. Um abraço a todos os deputados estaduais do Piauí que compõem o nosso poder legislativo e que fazem com que essa TV possa existir. Muito obrigado de coração por esses 12 anos, para que a gente possa estar aqui colaborando com a educação, com o pensamento e com a reflexão do piauiense. Professor Samuel, a gente falou de muita coisa e eu quero aproveitar da nossa amizade, do seu conhecimento do programa, para você analisar até que ponto o programa de fato ele ajuda, ele colabora, ou seja, como é que você vê a influência de um programa como esse, que tem como temática trabalhar questões relativas à educação. Muito bem, Leos. Rememorando o que a gente já falou no início do programa, na primeira parte do programa, e começando com essa ponderação, a TV aberta no Brasil, ela precisa, como todo o contexto que a gente vive, a gente falou aqui de muita coisa, falou de era digital, falou de redes sociais, falou de leitura, importância da escola, e nós vivemos hoje sim, a TV aberta, hoje há uma gama, né, disponível de informações, e ela entra nesse papel como uma opção, né, uma opção orientada para aquilo que tem um bom respaldo. Há uma preocupação da TV em realmente explorar o conteúdo, o que é pertinente, o que é formativo, isso é muito importante. A preocupação com a formação, ela deve estar acima da preocupação simplesmente midiática, comercial, né? E quando a gente parte para isso, para esse tipo de preocupação com a formação, e não somente com a mídia, não somente com a exposição da imagem e com o comercial, é muito bacana. E a TV Assembleia, ela cumpre muito bem esse papel, né? Nós temos TVs abertas no Brasil, como você falou, a TV Assembleia foi a primeira. E esse pioneirismo, ele precisa ser, a cada ano, a responsabilidade de se cuidar mais da orientação e da formação, precisa ser, estar sempre no primeiro plano, né? E eu quero muito, torço muito por você sabe disso, nós somos amigos, e a partir do momento que você tem essa ideia, né? Vamos chamar de sonho, né? A gente deve sonhar, o grande Cazuza dizer, quem tem um sonho não dança. Então a gente precisa realmente sonhar. E o seu programa hoje é uma realidade que você
está sempre buscando novas formatações, está sempre preocupado em quem vai trazer para cá, o tipo de conteúdo que você quer explorar. Eu percebo muito, fazendo essa análise do teu programa, que você traz muito também alunos. O testemunho dos alunos é essencial, porque quando o aluno está aqui no programa e ele expõe a sua experiência, debatendo assuntos às vezes muito existenciais, são pessoas com pouca idade, mas já com essa preocupação de discutir temas existenciais, por exemplo, políticos. Isso é muito importante, porque quem está assistindo precisa ver isso, né? Ele vai ter a vida reafirmada, né? Ele olha para a sua vida também na escola, ele vê o seu colega na TV, ele vê o seu professor na TV, ele vê essa discussão, e isso é muito importante, porque a referência é uma busca hoje que todos devem ter, né? Uma preocupação. Porque no mundo que a gente vive, como a gente já falou, no mundo de informações falsas, uma referência especializada é sim hoje algo a ser louvado. E eu acho que o Consciência Humana e a TV Assembleia estão de parabéns por isso. Obrigado, Samuel. Raniele, você como uma cientista, como é que você entende um programa que ele tem como pano de fundo mesmo, ou seja, como obrigação, como o Samuel disse, até uma provocação, trazer esse tipo de discussão, né? Não para... Eu sempre costumo dizer assim, olha, você que está assistindo o programa, nós não somos a verdade absoluta, tá? Aqui o Samuel tem ponderações dele, a Raniele tem, os convidados têm, e quem assiste pode discordar à vontade, não é obrigado a concordar com aquilo que a gente diz, mas a liberdade de falar aquilo que está sentindo, sem censura, numa TV aberta e que vai provocar dentro de um mundo de informações que são muito grandes. Samuel já falava no primeiro bloco que a gente tem muita informação, mas às vezes precisa dar o sentido para cada informação. O programa Consciência Humana, na verdade, é viver a democracia, né? Falando como cientista política, e como a questão hoje do cidadão ter mais conhecimento, ter mais acesso à informação, isso é muito importante, porque abre portas para essas pessoas poderem expressar os seus pensamentos e os seus conhecimentos e as experiências, né? E hoje, para mim, é muito importante estar aqui, porque o professor Samuel já foi o meu professor, inclusive até hoje chamo professor Samuel, que são pessoas que deixam marcas de levar o conhecimento, né, o mais abrangente possível para muitas pessoas. E a TV é um meio que, mesmo que a internet esteja aí, né, com acesso a todo mundo, mas a TV ainda é um principal meio, né, de comunicação da qual as pessoas têm acesso à informação. Então é muito importante, e a TV Assembleia abriu essas portas, né, você como com essa iniciativa é muito louvável e acreditar nas pessoas, né, trazer os alunos. Eu também, como aluna, uma pessoa que estou em construção profissional, é muito importante ter esse meio de comunicação para poder criar uma visibilidade, conquistar outras coisas e poder falar do assunto que é o próprio ser humano. O ser humano é a pessoa mais importante que constrói todas essas relações, e a gente precisa estar atento nessa construção crítica e social das nossas questões, né, dos nossos fenômenos sociais, do nosso mundo como um todo, né, o mundo globalizado, o mundo informativo. Tudo bem. João, quando você está refletindo, olhando para o mundo, você lá no comecinho da entrevista, foi interessante você falar que eu vou voltar a essa tecla, tá? Você falar que as pessoas não vão até a origem, que as pessoas não têm um básico, e você colocou que as pessoas são mal instruídas. Como é que o João, por exemplo, se ele conseguiu ver tudo isso na sociedade, significa que o João, de longe, né, tem uma certa dificuldade, às vezes, para conversar sobre certos assuntos com pessoas que estão ali próximas, que talvez não vão se interessar por não terem um básico e por estarem na superficialidade. Então, você entendeu o conceito de não ter o básico que eu estou usando. Pois me explique. Tem uma frase na minha família que é muito interessante. Quando tem mais de duas pessoas falando, porque dizendo a mesma, quando tem uma pessoa falando uma coisa, e quando tem mais de duas dizendo o contrário, porque tem alguma coisa errada. Mas isso já sou eu completando. Não necessariamente significa que a primeira pessoa esteja errada. O que eu quero dizer com isso é assim, as pessoas, quando eu digo não saber o básico,
com muitas, e é num contexto diferente do que a gente está acostumado, então, no analfabetismo funcional, que é a seguinte: tipo, você é educado, digamos, você aprende de tal forma que você tem certeza que está fazendo o correto. Você costuma ver outras visões, mas você acha que aquilo é o correto. Quando eu digo não ter o básico, é a capacidade de se colocar na posição do outro, passar até pelo ridículo. Passar pelo ridículo, eu digo, muitas vezes o que outra pessoa está fazendo é ridículo. É isso que você tem que se colocar no ridículo. Isso que eu quero dizer. Que não é uma questão de analfabetismo, de não ter acesso ao básico, a questão da linguística, da formação da lógica, da gramática. É muito não ter acesso ao básico que compõe o outro. Muitas vezes você é de tal forma que tal coisa parece absurda, exemplo prático. Mas que é muito comum você estalar os dedos, então acenar para o garçom, porque uma cultura daqui, as pessoas daqui conhecem que é dessa forma. No entanto, se um paulista, um mineiro vem para cá, que isso não faça isso, é falta de educação. Por quê? Porque eles foram ensinados de tal forma que eles acham que isso está correto. Eles acham que estão fazendo bem para o outro falando daquele jeito. Entende o que eu quero dizer? Não é uma questão de analfabetismo funcional ou de falha de formação ou má formação. É a questão de se colocar no lugar do outro. Bom, eu conversei essa semana com o jovem João Gabriel. João Gabriel de... João Moreira Freitas. João Gabriel... Moreira Freitas. Moreira Freitas. 18 anos de idade, terceiro ano do ensino médio. É um jovem aí muito inteligente, curioso, pesquisador, inquieto. Está sempre querendo aprender alguma coisa a mais, fazer um questionamento, muito educado, muito gentil. Eu gosto muito de você, viu, João Gabriel? Você boto muita fé em você, no que você vai produzir para a humanidade. Se a maior parte dos jovens tivesse assim uma postura como a sua, e principalmente achei espetacular de se colocar às vezes até no ridículo, de se colocar no lugar do outro, para olhar a perspectiva. Colocar no lugar ridículo do outro é diferente. O lugar ridículo do outro. Nós teríamos bem mais a oportunidade de ser feliz, de viver em paz. Eu acho que você é um bem para a humanidade e eu quero lhe parabenizar pela pessoa que você é. Muito obrigado pela oportunidade. Se permitir, eu queria encerrar o programa com algumas frases enigmáticas aqui para provocar aqui os nossos telespectadores. E da história do Brasil. Vocês vão ver o que vocês acham disso. Proclamamos Vossa Excelência o perpétuo defensor do Brasil. A catástrofe já aconteceu. Vejamos, hoje começa um dia que será lembrado pelas gerações de capixabas pelos próximos tempos. Eu não acredito que meus olhos indígenas estão vendo. Me honro com tua presença. João Gabriel Moreira Freitas. Foi um prazer. Esse foi o seu Consciência Humana, abrindo espaço e voz para os jovens poder conversar. Ou seja, se você não entendeu alguma coisa que o João Gabriel falou, é só estudar, é só pesquisar. É o que ele faz quando ele não entende o que alguém fala e que naquele momento ele está escutando pela primeira vez. O programa Consciência Humana está aqui para dar... Para terminar aqui. E caso, além de pesquisar, se precisarem tirar alguma dúvida, se os senhores na área técnica logo após a exibição do programa postarão no canal do YouTube do programa Consciência Humana, né? Deixem nos comentários as dúvidas, perguntas, então, se enriquecerá o debate e também fará com que a nossa entrevista passe de dentro para o quadro, saia do quadro da televisão e vá para dentro da água, igual aquele barquinho do Lusíadas de Luiz de Camões. Muito bem, João Gabriel. Eu vou encerrar por aqui, porque a gente vai até de manhã aqui gravando e assunto não falta, tá bom? Você que é nosso telespectador, muito obrigado. E se você tem assim uma mente inquieta e cheia de provocações, está convidado a participar do nosso programa. Afinal, ele não é do professor Elielson, é de todos aqueles que querem questionar sobre a consciência humana e debater sobre ela. Não há nada a falar. A gente termina por aqui. Valeu, João.